Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa do livro do Senjon, capítulo 3, exercício número 48. Vamos ao enunciado. Uma chapa de cobre K igual a 386 watts por metro Kelvin, de 1 milímetro de espessura, é colocada em duas placas de epóxi K igual a 0,26 watts por metro Kelvin, de 7 milímetros de espessura, com tamanho de 15 centímetros por 20 centímetros. Considerando que a condutância térmica de contato de ambos os lados da placa de cobre é estimada em 6.000 watts metro quadrado Kelvin, determine o erro envolvido na resistência térmica total da placa se as condutâncias térmicas de contato são ignoradas. Bom, o objetivo aí do exercício, né, é calcular o erro, né, envolvido na resistência térmica total se as resistências térmicas de contato são ignoradas. Bom, então como que eu preciso aí calcular esse erro? Eu preciso das resistências térmicas. Então vou pegar aqui o sistema e vamos montar quais são as resistências que estão presentes, tá? Vamos fazer o circuito térmico primeiramente. Então o fluxo de calor daqui para lá, vamos começar marcando um pontinho aqui, né? E fazendo a referência, ó. Então, eu vou marcar o primeiro pontinho, vou colocar a temperatura T1 aqui, da onde estamos começando. Aí a gente vai ter aqui o epóxi, que tem uma resistência de condução. Então, vou colocar aqui resistência, tá? De condução do epóxi, tá? Aí eu vou chegar aqui na resistência, no cobre, né? Que tá ali. Só que nesse cobre eu tenho aqui uma resistência de contato, então eu tenho que considerar uma temperatura aqui intermediária. Aí eu tenho uma resistência de contato, vou colocar aqui resistência de contato. Aí eu vou chegar em uma outra temperatura do outro lado aqui que vai vir para o cobre. E aí eu vou ter uma resistência do cobre, que é de condução. Resistência aí de condução do cobre. Aí eu vou chegar aqui do lado de dentro aqui, né, no contato entre o cobre e o epóxi. Então eu vou ter outra resistência, né, porque ele diz aí que tem resistência dos dois lados. Então eu vou colocar aqui outra resistência, que é a resistência de contato. Aí eu vou chegar na temperatura, em outra temperatura que está fora ali do contato, né, depois do contato, e vou ter aqui outra resistência que é do epóxi. Resistência de condução aqui do epóxi, tá? E aí eu chego aqui do outro lado, considerar a temperatura T2, tá? Então essas são todas as resistências que eu tenho aí no circuito, né? Lembrando que eu tenho aqui, ó, de cada lado aqui, né? Eu tenho a resistência de contato. E aí ele quer calcular o erro se eu não tiver essas resistências de contato. Então, como que eu vou calcular esse erro? Em porcentagem, né? O erro. Eu vou calcular como sendo as resistências que eu vou tirar, ou seja, o valor que eu estou tirando, duas resistências de contato, dividido pela resistência total. Como é em porcentagem, vou multiplicar por 100. Então, para achar aí qual vai ser o erro, né? Qual é o erro envolvido da resistência total da placa se as condutâncias térmicas de contato forem ignoradas, ou seja, quanto que eu vou ter, quanto que isso aqui representa de um total, certo? É o que ele está me perguntando. Então agora a gente vai lá e calcula as resistências separadamente e depois calcula a de contato e a total, né? Quem vai ser, vou calcular aqui, ó, a do epóxi, R de condução aí, colocar epóxi, né? Como é condução, a gente tem que vai ser um comprimento L dividido
por 1K vezes área. Ou seja, quem é o comprimento L do epóxi é 7 milímetros. Como é o mesmo tamanho, eu vou calcular uma vez só, né? 7 milímetros, que é 7 vezes 10 elevado a menos 3, né? 1 milho no SI corresponde a 10 a menos 3 metro. Dividido pela condutância aí do epóxi, que é de 0,26 watt por metro Kelvin. 0,26 watt por metro Kelvin. Vezes a área. A área vai ser 15 vezes 20 centímetros, mas tem que pôr em metro. Então, vai ser 0,15 metros vezes 0,20 metros. E aí, eu vou ter a área. Análise dimensional, 1 metro corta com metro, esse metro corta com o de baixo. Então, calculando aí, eu vou ter a resistência do epóxi, que vai ser 7 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 0,26 vezes 0,15 vezes 0,2. Temos um valor aí, né, da resistência do epóxi, 0,8974, tá? Aí o Kelvin sobe e o watt passa dividindo, tá? Essa é a resistência do epóxi. Aí agora eu vou calcular a resistência do cobre, tá? Condução também, né? Então, vai ser um L sobre o K do cobre vezes área. Então, quem é o L do cobre, né? Ele diz aí que a espessura do cobre é de 1 milímetro. Então, é 1 vezes 10 a menos 3 metro. Dividido pelo K do cobre, que é 386 watt por metro Kelvin. Vezes a área é a mesma, 0,15 metros vezes 0,20 metros. Aí metro corta com metro, metro corta com metro. Então, calculando do cobre, a gente vai ter 10 elevado a menos 3, dividido por 386 vezes 0,15 vezes 0,2. Isso é igual aí a 8,64 vezes 10 a menos 5, né, na unidade de Kelvin por watt. E calculando aí o R, né? Calculando o R de contato, a gente vai ter que é 1 sobre HC, né, condutância de contato, vezes área. Então, vai ficar 1 dividido. O HC, ele nos fornece aí, que é 6.000 watt por metro quadrado Kelvin, vezes a área, que é o 0,15 metro, vezes 0,20 metro. Aí, metro quadrado vai cortar com esses metros, a gente vai ter aí a resistência de contato, que vai ser 1 dividido por 6.000 vezes 0,15 vezes 0,2. A gente tem um valor assim de 0,0056, tá? Arredondando aqui. Isso daí na unidade de Kelvin por watt, tá? Então, agora ficou mais simples de achar quem é a resistência total, né? Resistência total é igual a 2 vezes a resistência do epóxi, né? Eu tenho aqui e aqui do epóxi, mais 2 vezes a resistência de contato, mais a resistência do cobre. Então, a resistência total vai ser 2 vezes a do epóxi, que é 0,8974, mais 2 vezes a resistência de contato, 0,0056, mais a do cobre, 8,64, vezes 10 a menos 5. Então, eu tenho uma resistência total como sendo 2 vezes
0,8974 mais 2 vezes 0,0056 mais 8,64 vezes 10 elevado a menos 5. A gente tem aí um valor de 1,8061, tá? Na unidade de Kelvin por watt. Com a resistência total, a gente pode calcular agora qual que vai ser o erro, né? Porcentagem aí em erro vai ser igual 2 vezes a resistência de contato, que é o 0,0056, dividido pela resistência total, 1,8061, multiplicado por 100. Então, a porcentagem de erro vai ser igual 2 vezes 0,0056 dividido por 1,8061, isso daí vezes 100. Então eu tenho aí um valor de 0,62% de erro aí da resistência de contato. Ou seja, se eu não considerar as resistências de contato, eu estou obtendo um erro aí de apenas 0,62%, né? Menos que 1% de erro. Então dá para desconsiderar em alguns casos aí a resistência de contato. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!